Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para partilhar um pouco das minhas expressas ideias. Como que a gente pode criar um ecossistema próprio nosso para a gente não se desviar do caminho muito facilmente pela gama infinidade de estímulos que vão contrariamente ao que a gente quer ser. A gente quer se alimentar bem, mas também há uma contrabalance de uma infinitude de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, em aditivos, que nos trazem um prazer absurdamente rápido e instantâneo. No momento que a gente o coloca na nossa boca, parece que criaram uma magia para nos manter asfixiados nisso. E a maioria das pessoas gostam de se entorpecer com esse tipo de autodestruição sem perceber. A partir do momento que eu venho trabalhando nisso, de não resistir, mas olhar para esse tipo de coisa e já ter criado uma compreensão de que aquilo não vai mais entrar no meu organismo, nem por um ato impulsivo, porque nos 3 milissegundos do qual eu posso decidir alguma coisa de fato, que é o vácuo, é onde toda a nossa tomada de decisão realmente acontece. São 3 milissegundos antes de uma tomada de decisão conscientemente racional. É que de fato eu me pergunto por que eu iria fazer isso? Por que eu iria comer esse doce, sendo que eu sei que ele vai me fazer mal? Não agora, mas depois. Ou seja, é subverter os papéis. Você quer comer o doce, você tem uma ânsia de comê-lo, mas a ânsia maior é você comê-lo e saber que daqui a algumas horas você vai se sentir mal com isso. E vai ser muito pior, no fim das contas. Então é essa autodisciplina, essa mecânica que eu estou usando para sobressair cada vez mais forte. Porque se você consegue controlar aquilo que você come, todo o resto acaba se tornando mais fácil também de ser dosado. Não é criar um extremismo tão grande, mas é não se render frente a quando qualquer emoção que te incomode, você coma alguma coisa. Ou você faça algum ato, algum comportamento para se desligar de uma emoção que precisa ser encarada sem nenhum estímulo. Porque o melhor remédio que existe para tudo na vida é desacelerar o ritmo, não apressar os passos. Como o mundo moderno, a sociedade cultua pra gente. Somos a única espécie que, frente a uma catástrofe ou uma mudança ambiental, a gente acelera o passo. Sendo que as outras espécies fazem o contrário, elas desaceleram. Elas diminuem o ritmo, elas descansam. E por que não fazer o mesmo? Se a gente é parte da natureza e ela nos demonstra a todo instante que não precisa ter pressa para nada. Essa pressa vem do mundo. Só que como eu venho dizendo a vocês, o mundo ele existe aqui dentro dessa estrutura. Se o mundo é um espelhamento do seu próprio limiar de pensamento e você é o autor da sua própria história, por que ficar seguindo enredos de outras pessoas? O porquê disso, o porquê daquilo? É se questionar como uma criança faz. Usar os porquês de forma correta
para se correlacionar aos conhecimentos exatos, para você não seguir o mais do mesmo. Como as perguntas principais que a raça humana vem fazendo: o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para quê? Qual o objetivo? Qual que é o propósito de tudo isso, no fim das contas? Se tudo segue um padrão, como me desvincular disso? Como ser algo totalmente novo ao que já vem se deteriorando há muito tempo? Por que não ser diferente? Por que se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar por eu ser diferente, por eu ser sublime? O que isso, no fim das contas, vai significar não ser uma própria significância para mim mesmo? Seguir a minha intuição. É quando você sente que o seu coração diz a você fazer uma coisa que sabe que é correta, mais correta do que uma mente, cérebro ligado ao ego, que faz totalmente o contrário daquilo que te traz um bem-estar. Porque a gente se condicionou tanto a essa integridade frente a uma parte primitiva nossa, de só querer sobreviver, independentemente de como aquilo nos adoeça, porque, mais uma vez, é de uma previsibilidade, um conforto muito grande para um compartimento de 2 quilos com bilhões de neurônios e 60% de gordura e 70% de água, que quer de alguma forma nos manter vivo, mas qual tipo de vivência no qual ele quer nos manter? Preso a uma inferioridade a nós mesmos, porque conscientemente sabemos que somos superiores a essa primitividade, que podemos fazer mais, podemos criar, podemos intuir, podemos produzir infinitamente qualquer coisa, porque a nossa imaginação como parte evolutiva nos traz a oportunidade de criar e inventar qualquer coisa. Porque se no campo quântico tudo é uma possibilidade infinita, tudo já existe, só precisa ser concretizado na matéria de alguma forma, por que não vincular a nossa mente consciente a uma criatividade exponencialmente sem limites? Porque imaginamos, se há 100 anos atrás tudo do qual existe hoje não existia há 100 anos atrás, imagine daqui a 100, 200, 300 anos o que não vai existir a partir disso. As hipóteses são infinitas. E muita coisa já vem acontecendo. A criação da IA, a robotização, o homem querendo se tornar máquina. A questão é, a nossa própria bateria de lítio é o nosso coração, que mantém independentemente as pulsões para algo que é muito maior do que a gente sequer possa imaginar. Mas às vezes a gente fica frente a uma linha de batalha do qual as vibrações do mundo são baixas demais. Parece que a gente tem que se manter naufragando nesse oceano caótico de escassez por empatia, por compaixão, por compreendimento, por entrega, por amor, por genuinidade. Parece que é mais fácil
estar com raiva o tempo todo, estar estressado o tempo todo, demasiadamente angustiado com alguma coisa, ou sempre buscando alguma coisa, alguma métrica, alguma resolução, alguma comprovação de status para se sentir validado ou útil. Mas qual é a sua própria validação? Qual que é a sua própria utilidade neste mundo? Como que você vai ser o seu próprio arquiteto mental e construir a vida dentro da sua própria mente? E consequentemente isso se transfigurará ao mundo real. De alguma forma, toda semente ela vem da mente. Sendo assim, através dos comportamentos que você tem ligados a um hábito, suplantará neste mundo físico aquilo que você cultua dentro da sua mente. A sua mente é o grande oásis frente a esse deserto gigantesco. A sua mente consegue operar sem barreiras nenhuma. Ela não tem fronteiras. É uma crença vinculada à incapacidade que gera a estagnação, não o contrário. Se você faz o que faz todos os dias, por que você não faz algo que é benevolentemente maior, que você sabe que é capaz de fazer? Porque se a gente tem disposição e energia para ir a um trabalho, fazer todos os dias a mesma coisa, encontrar as mesmas pessoas, ter as mesmas conversas, ter a mesma rotina desgastante, por que a gente não pode subverter ela e recriar uma coisa totalmente nova? Porque para o nosso cérebro, mais uma vez primitivo, é tenebroso demais sair do conforto. Porque a gente entraria num campo totalmente imprevisível. É o desconhecido frente a um conhecido que ele adoece, mas que é totalmente previsível. E a gente o aceita porque é inconsciente. Por isso que é importante ter um despertador mental onde essa consciência lhe mostra que não é esse caminho que a gente deve seguir. Não é por aqui que a gente deve caminhar. Se afaste dessas pessoas, se afaste desses ambientes. Pare com X, pare com Y. Senão você não vai ter resultado Z. A lógica é simples, é sempre uma escolha. Infelizmente, é encarar isso, é sempre uma escolha. Ou escolher treinar ou não treinar, estudar ou não estudar, ler ou não ler, beber ou não beber, fumar ou não fumar, é sempre uma escolha. Por mais difícil que pareça, o vício, ele pode ser vencido, porque da mesma forma que ele foi criado, ele pode ser destruído. Sem depender de força de vontade. Você não pode erradicar um vício, você tem que substituí-lo. Se você fuma, substitua por alguma coisa que traga um benefício equivalente, um prazer equivalente, uma recompensa equivalente a esse vício. Se você quer parar de fumar, mas vive em um entorno social onde as pessoas à sua volta fumam e você automaticamente faz o mesmo, porque já é um ato implantado no seu inconsciente, ao invés de pegar o cigarro para fumar, tenha uma bala no seu bolso para mascar. Porque o seu cérebro não vai saber a diferença. Você vai estar usando a sua boca para mastigar a bala, o chiclete, ao invés de estar tragando o cigarro. E vai repetindo isso, repetindo, todos os dias, de forma consciente. Você vai ter que gastar uma quantidade de energia cognitiva enorme para fazer isso. Mas se você quer sair dessa enrascada,
O valer a pena não é uma opção, é uma escolha. Então escolha com parcimônia, com sabedoria, o que é melhor para você. Você sabe o que é melhor para você. Não é preguiça saber disso e não fazer nada a respeito. Não é falta de caráter saber disso e não fazer nada a respeito. É um programa rodando. E qual é a única maneira de reprogramar-se? É tendo consciência do que é inconsciente, é trazer essa parte consciente para a superfície, onde o consciente passa a operar em cima dele para reverter as engrenagens. Não é uma tarefa fácil. É como se você fosse a própria argila e quem está esculpindo a matéria-prima é a sua consciência. Vai doer. Mas pare para pensar e refletir que essa dor é muito mais valiosa e beneficente para um eu seu do futuro que vai lhe agradecer por isso, por enfrentar essa dor. Então, siga convicto de que a mudança, ela acontece, ela não é impossível. Tire o impossível do seu vocabulário. Essa palavra não deva nem existir na sua consciência. Porque aquilo que você repete, você se torna. O corpo gosta de rotina. Crie uma rotina no qual ele não terá outra opção a não ser seguir a sua nova mente, que é onde tudo começa. Tudo começa aqui dentro. Não tem segredo. É apenas escolher mudar. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é meramente uma opção frente a isso. Às vezes vem as vozes na minha cabeça dizendo para eu parar, de que nada disso está dando certo, de que não está surtindo efeito, de que esses vídeos não vão ter um alcance extraordinário. Perdoe. Como por exemplo, não vai ter corte, eu não estou usando nenhum tipo de enredo, nenhum script, nada. Eu estou começando do começo, de um início. E ao tempo eu vou me modificando, eu vou aprimorando, vou incrementando. Só que no momento do agora, tudo que eu tenho é a minha própria mente. É o único obstáculo que existe. Se a gente for para pensar, não há obstáculos no mundo físico, há obstáculos mentais. E dependendo do foco que você dá aos seus pensamentos, aquilo cresce. Então focalize em pensamentos bons, produtivos, autossuficientes, corajosos, potentes e empoderados. E tudo começa a mudar. Assim como o mago diz abracadabra, que significa eu crio enquanto falo, fale e subitamente será criado. Somos criadores por nascença. Se você se vincular à sua criança interior, que era um grande explorador e aventureiro, você vai começar a se importar menos com o que o mundo pensa ou acha. De quais feições e incríveis potenciais você vai criar frente a essa bateria infinita que vive dentro de nós. Só que o mundo faz com que a gente desaprenda a usá-la, a se conectar com ela. Então siga, só siga em frente. Faça a sua parte e deixe todo o resto com aquilo que você acredita.
Tenha uma ótima existência, faça a diferença para você. Não para o mundo, não para as pessoas, mas para você. E veja tudo mudar, porque você é a mudança. Apenas acredite nisso.